Fala aí, galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, né? Eu voltei aqui para perturbar um pouquinho vocês já estão de saco cheio já. Gente, não aguento mais o Hugo, caramba, 5 tempos agora. O que que eu faço da minha vida aguentando o Hugo? É, assim, ou vai gente que vai gostar demais, ou tem gente que vai odiar, né? Vai, não aguento mais, já querer dar uma esganada. Mas, gente, o importante é a gente conseguir aproveitar cada momento, beleza? A gente tem cada momento para poder aproveitar, né? Porque, na verdade, a gente está aqui, né? Porque a gente está aprendendo, porque a gente está fazendo esse monte de coisa. E aí, muitas das vezes, a gente para e se pergunta, né? Pô, por que a gente está aqui estudando e tal, né? Na verdade, a gente está aqui estudando, né? Adquirindo conhecimento pra gente ser pessoas melhores, né? Aprender a viver, aprender sobre o mundo, né? O mundo tem muito a nos ensinar. Na verdade, a gente está em sala de aula para aprender a teoria sobre o que a gente vive no dia a dia, né? E aí a gente olha para as coisas, mas professor, a filosofia é muito teórico, matemática é muito teórico, né? Isso é muito complicado às vezes para a gente, que a gente precisa de um amadurecimento, a gente precisa olhar o mundo de outras formas, não é? A gente precisa ver as coisas de outras formas. Então a filosofia serve muito para isso, para abrir o mundo também, os nossos olhos para o mundo de outras formas, beleza? Então, assim, por isso que a gente deve aprender filosofia, para começar a entender como o mundo é construído, para entender as relações interpessoais, para entender como a gente pensa, né? E isso é fundamental. Gente, então hoje, sem mais enrolação, desculpa que às vezes eu me empolgo falando das coisas, né? Gente, hoje então a gente vai continuar sobre idealismo e a gente vai falar sobre George Hegel, né? Que é um dos principais filósofos desse período, assim como Kant, né? E a gente vai ver que o Hegel, assim, ele é um dos mais brilhantes filósofos que vai existir. Uma coisa que a gente tem que falar, né, sobre o Hegel é que ele é um filósofo alemão. Então, na verdade, o idealismo, né, parte de uma escola alemã, né? Parte lá de um conjunto de filósofos alemãos que, na verdade, a Alemanha ainda nem existia em si, né, mas existe um conjunto de povos, né, de origem alemã, mas eles se comunicavam entre si, eles pensavam entre si, né? E aí tinha grandes questões entre eles. O mais importante é a gente também começar a destacar de como que a importância desse idealismo, né? E aí as influências que esse idealismo também tem na nossa vida. Então, a gente vai falar sobre o Hegel. Ele é um filósofo alemão, ele é um filósofo de origem protestante. O que é essa origem protestante, né? Ele tem esse pensamento, o que a gente tem próximo hoje ao evangélico, né? Ele se pauta muito através dos estudos evangélicos e vai ser justamente um dos primeiros estudos que ele vai fazer, né? Os primeiros escritos dele vai ser sobre a teologia protestante, né? Então ele vai começar muito a escrever sobre teologia protestante, as razões divinas e tal. E isso é fundamental porque a gente já consegue fazer um quadro dele, né? Ele vai ser também um filósofo que ele vai ver ali também, né, a Revolução Francesa, né? Logo no iníciozinho da vida dele, assim, ele vai ver a Revolução Francesa ali com 20 anos. Tudo bem que no século XVIII você ter 20 anos já está ficando velho, né? Mas ele vê a Revolução Francesa acontecendo, ele vê os desdobramentos disso no período napoleônico, né? E ele é um entusiasta das duas partes, beleza? Tanto da Revolução Francesa quanto do período napoleônico. Isso também já descreve um pouco sobre ele, porque ele é muito favorável às ideias um pouco da burguesia, porque ele é muito favorável às ideias também do pensamento de igualdade social, porque tudo isso vem englobado na Revolução Francesa e continuidade no período napoleônico. Beleza? Né? E ele busca, né, um conjunto de teorias, né? Tudo quando ele começa a formular o seu pensamento dele através de uma ideia que é buscar o todo saber, a origem de todo o saber, né? Da onde vem todo o conhecimento, da onde vem toda a sabedoria, né? Ele busca a metafísica da razão, a origem da razão, da lógica, né? Esse é o Hegel, beleza? Só que aí a gente vai começar agora a entender quais são as principais obras dele, né? Quais são as principais teorias e formas de pensamento do Hegel. A primeira delas, a gente vai falar sobre a dialética, beleza? E a dialética, galera, tem uma influência direta, justamente,
de Sócrates, porque ele lia muito os clássicos da filosofia, os clássicos relembra-se os antigos, né? Lá do Platão, do Aristóteles e Sócrates. Então ele lia muito Sócrates e ele criou toda uma construtura de uma narrativa da dialética, né? Uma dialética influenciada pela retórica e pela ironia lá do Sócrates, lá na Grécia Antiga, né? E essa teoria dele da dialética, né, funcionava através das ideias de diálogos. E ele criou um sistema que funciona em 3 partes, né? Para o quê? Para buscar um conhecimento verdadeiro, né? É por isso que ele criou esse sistema em 3 partes, para buscar um sistema mais significativo e verdadeiro, né? O primeiro passo desse sistema é a tese, beleza? Ele cria a tese para quê? Para entender a funcionalidade, para entender o argumento. Então você cria a tese, que é o argumento, a ideia. Depois você vem com a antítese, né, que é para tentar negar essas suas ideias. Okay? Então você começa a questionar, você começa a debater sobre os seus próprios argumentos. Então por isso que você deve se debater para o quê? Para você chegar a um novo caminho, chegar à síntese, né? Chegar a uma nova ideia. Então você derruba a antítese, né? Ele cai porque você não precisa mais dela, e tanto a tese quanto a antítese foram fundamentais para a construção da síntese, que é o quê? É uma nova concepção, uma nova ideia a partir daquele seu primeiro argumento, beleza? É um pouco parecido com as ideias do Sócrates, só que o Sócrates não queria chegar a lugar nenhum, ele só queria fazer o questionamento, né? O Hegel leva isso já a um novo ponto, né? A dialética, que é justamente, não, olha só, a gente pode dialogar e levar em si a um lugar, né? E aí, para a gente ter ideia da importância disso, gente, até hoje se faz ciências, né, com esse método do Hegel, né? Que é você criar uma tese. Então vamos lá, tem uma tese, tem uma ideia, um argumento. Eu começo a apresentar esse argumento, né? As teses são muito comuns, por exemplo, nos doutorados, né? Que é onde os doutores vão criar ideias, concepções, aí eles criam todo um argumento científico, embasado, a partir de experiências, a partir de argumentos, né? E aí você cria essa tese. Essa tese tem que se pôr à prova, né? E aí como você coloca essa prova, né? Você levando ela para seminários, escrevendo em artigos, outras pessoas lendo. Isso vai te gerar uma antítese, né? Porque as pessoas agora vão começar a questionar justamente essa tua tese, a tua argumentação inicial, né? E aí isso tudo vai te levar depois a uma ideia geral, né? Depois de um longo processo. Então por isso que a ciência não pode ser feita de um dia para o outro. A ciência ela precisa de tempo, porque para amadurecimento de ideias, para debates, para criação de argumentos, né? Para levantar ou derrubar argumentos, né? Esse é o sentido da ciência. E aí, depois de tudo isso, você chega à síntese, né? Que você está sintetizando, você está resumindo, você está criando uma base de conjunto de ideias mais fixas, mais verdadeiras, né? A partir da sua argumentação inicial. Filme, uma ideia legal para vocês entenderem isso, assista um filme que tem lá na Netflix, né? Que é Ideias Além do Tempo, né? É o filme do Stephen Hawking, né? Que narra a vida do Stephen Hawking. Por quê? Ele, desde o início do filme, né? Ele tá tentando, ele vai criando ali, ele tá no início do doutorado, aí ele tá buscando uma tese, um tema para a tese dele, né? Aí vem todo um processo, e aí, na verdade, quando todo aquele processo ali dele, né? Que você tá acompanhando a vida dele pessoal e a vida dele acadêmica, se vocês observarem a vida dele acadêmica, é tudo isso. É a criação da tese, da antítese e da síntese. Beleza? Eu não lembro o nome do filme, mas busquem lá, né? É Stephen Hawking, acho que é O Homem Além do Tempo, né? Ou o Tempo. Não, perdão, a Teoria de Tudo, lembrei. Teoria de Tudo. Você busquem lá, vocês vão achar. É um ótimo filme também e explica muito bem essa situação, essa ideia da dialética do Hegel, né? E ela é utilizada até hoje. O Hegel também, ele vem com uma ideia, né, que é a fenomenologia dos espíritos, né? Eu já falei um pouco sobre fenomenologia. Fenomenologia é o quê? Né? É a origem das manifestações, né? De como as coisas vão se manifestar ou como as coisas vão se originar, né? Então, por exemplo, se tem um furacão, né? Aí tá lá, começou... Aí eu vou estudar o furacão ou vou querer estudar como se origina o furacão, né? Então, se o furacão é algo que vai surgir simplesmente, não é?
Isso é um fenômeno. Então, quando as coisas surgem, eu vou querer buscar o sentido desse fenômeno. Então, a fenomenologia é o estudo desse fenômeno, né? Então, eu vou buscar o porquê ocorre esse fenômeno, né? Porque é algo que não acontece constantemente, acontece, né, em determinados períodos e ocasiões. Então isso é fenomenologia, né? O estudo da origem desses fenômenos. E quando ele se aplica à espiritualidade, ele não está explicando, não está falando da ideia dos espíritos e tal, né? Ele está falando da capacidade, da psique humana, né? Da capacidade lógica que a gente tem. Né? Então ele fala que a gente tem um sentido de manifestação pela busca de um conhecimento absoluto. Ele diz isso lá desde trás, por quê? Aí se a gente vê a filosofia, né? A filosofia é isso, é a gente tentar buscar um conhecimento, uma verdade, de certa forma, absoluta. E aí você tem uma discussão, principalmente, entre a filosofia do Parmênides e do Heráclito. Será que existe uma filosofia... será que existe uma verdade absoluta e única ou não? Ou será que tudo é relativo? Né? É muito complicado. Então ele diz que, na verdade, através da fenomenologia, a gente vai buscar essas manifestações, né? A origem desse pensamento, para buscar justamente um saber absoluto. O ser humano tem uma inquietação para buscar verdades e essas verdades serem absolutas. Não pode haver, né, uma certa relativização dessa verdade, porque a gente vai vivendo uma constante instabilidade, né? A verdade também absoluta nos dá uma certa estabilidade, beleza? E ele vai falar também que tem uma questão cultural nesses estudos desses fenômenos, né? Que é o que? A gente vai tentar buscar uma identidade para nós, né? E uma identidade universal, porque a cultura também é uma construção, é a base da construção da identidade, né? Então é por isso que a gente tem cultura, é por isso que a gente olha a cultura do outro de uma outra forma. Isso também é uma manifestação, né? É uma manifestação, é um fenômeno. E esse fenômeno também parte muito da inquietude humana, né? De querer se representar, né? Se a gente vê, né, dentro do próprio pensamento humano, do pensamento subliminar, o que você tem? Você tem, por exemplo, as pinturas rupestres, né? Você tem os primeiros hominídeos tentando representar e se representar, né? Então é uma identificação cultural, beleza? Isso parte justamente desse entendimento da fenomenologia dos espíritos do Hegel, né? Que é o homem precisa se manifestar, né, do seu conhecimento, sua inquietude de conhecimento para buscar uma verdade. E também ele precisa de se manifestar culturalmente para criar suas identidades e identidade do outro, para quê? Também do outro, para se identificar, beleza? O Hegel também parte de uma coisa chamada de desejo e razão, né? Que é uma questão muito complicada, porque a gente tem desejos, né, que é causados pelos nossos impulsos, e a gente tem a nossa razão. Ele fala que ambos entram em conflito, né, sobre uma questão subliminar nossa. Desejo, né, é a nossa carne, né? É o como a gente vai querer lidar com, por exemplo, uma comida ou então os próprios desejos sexuais, né? Isso está muito ligado ao que? Ao aspecto humano, né? O aspecto dos instintos, o carnal. Mas enquanto do outro lado a gente vai ter a racionalidade, né? Que vai lutar de certa forma contra esses instintos. E esses instintos, né, vão ser controladores do impulso. Então ele diz que, na verdade, existe uma briga interna entre duas partes do próprio ser humano, beleza? E aí isso leva para uma parábola que ele chama, né, do senhor e o servo, né, a importância de como cada um dá para si, né? E a gente pode exemplificar isso melhor lá no filme Matrix 1, né, que a gente acabou assistindo, que é o quê? O Neo, né, tentando entender o seu papel no mundo da Matrix, né, que é um mundo fictício, e no mundo real, né, das sensações. Então ele meio que entra em conflito com tudo isso, né? E aí isso também fica muito exemplificado para ele no quê? Nas ideias práticas, né? Ele tá vendo ali aquela revolução, ele tá vivendo aquele período da Revolução Francesa e tal, das transformações, e ele fica assim, na ideia do senhor e o servo dessa parábola, como? Que ele vê que o senhor fica estático, né? Que é um pensamento estático lá, enquanto a burguesia, que é a classe que começa a movimentar as coisas e ela não passa a ter valor, ela passa a criar capital, passa a criar dinheiro, passa a se movimentar e depois
certo momento ela passa a assumir o poder, porque ela praticou as ações, né? Enquanto o outro sofreu a inquietude, o outro sofreu a inquietação, a ficar quieto lá, né? A se recluso e se manter as coisas do mesmo jeito, enquanto você tem um impulso que é transformador, beleza? Então a gente tem nossos impulsos carnais, que tem a necessidade de transformação, e nossa razão. E aí um impulsiona o outro, né? É como se fosse um mecanismo. Por mais que você tenha uma briga entre os dois, você tem um mecanismo entre os dois, né? Que fazem a funcionalidade humana. Isso é interessante, né? Porque tem um impulso de buscar a verdade. Também tem um impulso de comer um pedaço de carne, né? E aí olha a briga entre os dois, né? E aí, por último, a gente vai falar sobre a filosofia do direito, né? E essa filosofia do direito dele surge muito porque ele está ali meio... É isso que eu falo, a importância do período que o filósofo existe, né? Ele está naquele período ali da Revolução Francesa, ele está no período napoleônico, ele está vendo tudo isso acontecer. Ele é alemão, então a Alemanha faz divisa com a França, né? A Alemanha... os reinos da Áustria, os reinos justamente da Prússia, que era a Alemanha, né, combatem justamente Napoleão. Então tá vendo tudo isso, mas ele é alemão e muito favorável às ideias revolucionárias, né? E aí ele começa a criar algumas conjunturas sobre a filosofia do direito em si, né? E aí ele fala sobre o direito do homem, o direito da pessoa. E ele retorna muito ao assunto que a gente já falou sobre contrato social, beleza? Então ele pergunta o que é o direito, né? O que é a liberdade? O que a gente deve ser a liberdade, né? Os nossos direitos de liberdade, né? As vontades. E aí ele fala que essa liberdade nossa também está ligada à ideia do contrato, que é você abrir mão de certos desejos para atender outros, né? A questões da segurança. Ele fala também, então vamos lá, pessoal, ele fala sobre a filosofia do direito, né, o que é essa liberdade que a gente já falou, e ele tá falando, e ele pensa essa filosofia, né, essa ideia do direito, né, que as pessoas têm os seus direitos em si para se defenderem, né, vivendo numa sociedade, vivendo num estado, né, e para isso ele tem as ideias da liberdade, né, o que a gente pensa como liberdade, o que é liberdade, como as pessoas utilizam essa liberdade, né, a função dela no nosso cotidiano. E aí essa filosofia do direito, ele divide em 3 partes fundamentais, né? Que é o direito abstrato, a moralidade e também a eticidade. Aí eu vou explicar cada uma delas, né? Primeiro, então, a gente vai falar sobre o direito abstrato. O que vem a ser esse direito abstrato? Por que ele fala que é abstrato? Porque é um direito que não existe propriamente dito. Né? É um direito feito pelas pessoas, que ele simplesmente existe em um pedaço de papel e que ele não está ali em algum lugar, ele não é uma propriedade, sabe? Mas ele é fundamental, né? Ele não é materializado, esse direito, mas ele é fundamental para a nossa vida em sociedade, essa nossa vida em conjunto, né? E aí ele fala que esse direito é justamente isso daqui, ó, o conjunto de leis humanas, né? Que ele fala que se chama direito positivo, né? Isso que é a ideia de direito positivo, né? Onde está as nossas leis, ele é positivado porque ele faz bem para as pessoas. Então aqui, ó, aqui a gente tem o Vademecum, né? Que junta os conjuntos, né? De todas as leis brasileiras, tanto o Código, tanto a Constituição, o Código Penal, o Código Civil, né? Tá tudo aqui dentro, beleza? E aí, quando ele fala também da ideia da moralidade, ele está falando do sentido do bem, né? Da ideia de praticar o bem, as ações do bem, né? E que aí você deve ter moral, as suas ações, né? Que é a moralidade, que eu já expliquei para vocês lá no Kant o que é ética, o que é moralidade, o que é valor. Ele fala que a gente deve utilizar essas coisas para a forma do bem, né? Praticar em si o bem, esse é o sentido da moralidade. Para quê? Viver uma vida em conjunto, viver uma vida em sociedade. Beleza? O outro ponto que ele fala, né, que é o ponto da eticidade, né? O que é essa eticidade? É o conjunto da ética, né? E a gente viu que a ética, ela é construída também pelos valores, né? E aonde você emprega e aprende esses valores, né? Na família, na sociedade, né? No Estado, tudo isso a gente aprende essas questões do ponto de vista ético. Né? Então, como assim, Hugo? Como é que a gente pode exemplificar isso? Olha, nesse direito abstrato, a gente faz um acordo, né? A gente tem nossos acordos, a gente cria as leis e a gente segue, beleza? A moralidade, então, galera, o que a gente tem, né?
exemplo, como a gente pode dar esses exemplos, né? É ir praticando essas ideias, justamente, da moralidade, né? A prática disso do ponto de vista do bem, e a eticidade, né? É utilizar isso do ponto de vista ético. Como o exemplo disso, né? Você tem, por exemplo, no ponto de vista da política ou da sociedade, né? Você tem uma grande empresa. Essa grande empresa, você tem várias pessoas ali trabalhando. E aí abre um processo seletivo, por exemplo, gerente operacional. E aí você está lá, você que vai contratar, você é o dono da empresa, e seu sobrinho está lá querendo se candidatar à vaga. Mas o seu sobrinho, ele não tem experiência, não tem nenhuma graduação na área, e aí tem várias outras pessoas muito bem qualificadas, né? Bem, você é o dono da empresa, você que tem a capacidade de decidir, né? É você que pode contratar a pessoa ou não, a escolha é sua. E aí a escolha está dentro de você. O seu ponto de vista ético, o que você faria? Você contrataria seu sobrinho ou alguém muito mais qualificado, né? Olha, por lei, né? E aí a gente olha lá no direito abstrato, não tem nenhum problema, não tem nada que possa te impedir de você contratar o seu sobrinho. Mas dentro da moralidade de praticar o bem, né? E também dentro do pensamento ético que você aprendeu como valor, o que seria mais correto? Contratar alguém que realmente tem qualificação ou contratar o seu sobrinho? Né? Isso que é o ponto de vista ético e esse é o entendimento da filosofia do direito. Está vendo como que isso aplica todo dia na nossa vida? Né? Como a filosofia é importante para o nosso cotidiano, né? E é por isso que o Hegel é um dos filósofos mais importantes nesse período, beleza? Gente, forte abraço para vocês, espero vocês depois lá na aula de filosofia, beleza? Um abraço.